Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. A Úrsula vai salvar a vida do César e Amparo será eternamente grata a ela. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem nos contar de onde você está nos acompanhando. E aí, vocês estão gostando de Meu Caminho é Te Amar? Comenta muito aqui abaixo para que vocês continuem recebendo notificações novas aqui todos os dias. Gente, tudo começa assim no capítulo de hoje. O César está jogando bola junto com outros meninos lá da cidadezinha onde ele mora e de repente a bola cai lá pro lado da rua. O menino não pensa nem duas vezes e acaba que querendo ir pegar a bola. Ele deixa a patotinha lá de amigos e vai correndo pegar a bola. Só que o pior está prestes a acontecer. Um caminhão em alta direção, até porque ali é uma estrada de viagem, né? Em alta direção, em alta velocidade, o caminhão vai se aproximando, até que então as crianças começam a gritar pelo César. A Úrsula escuta e sai correndo desesperada para salvar a vida do pequeno. Nisso, quando o carro vai dar aquele baque na criança, a Úrsula consegue pegar o menino e correr com ele para um lugar seguro. Nisso, a mãe do menino, a Amparo, está assistindo tudo de longe, de boca aberta. Acho que até a alma dela saiu do corpo nesse momento, porque ela estava muito mais longe e que mesmo que ela corresse, não tinha como ela salvar a vida do filho. Daí ela vai para perto da criança, a Amparo, e pede para que o César nunca mais, enquanto vida ele tiver, não lhe dê mais um susto desse, e diz que ele não deveria ir para o lado da rua e ficar ali reclamando, agradecendo. Enfim, ela ficou em total medo e desespero de fato pelo que estava prestes a acontecer com o seu filho. Ela se levanta e vai para perto de Úrsula e agradece a ela por ter salvado a vida de seu filho. Úrsula não consegue nem esboçar muita reação, até porque as duas não se batem muito bem não. Tudo porque ela é contra o relacionamento da Úrsula junto com o Guilherme. Aí por ela ser contra, acaba que a Úrsula não simpatizando muito com a senhora. Porém, a criança estava em perigo entre a vida e a morte e ela nem pensou sequer duas vezes e saiu correndo feito louca para poder salvar a vida da criança. Aí agora a Amparo fica lá agradecendo a Úrsula por tudo que ela fez. Aí pede para que depois desse susto César vá para casa. As crianças ficam todas olhando. Quando a Amparo se vai, a Úrsula fica toda se achando, porque agora sim ela conseguiu ganhar uma fichazinha a mais depois do que aconteceu com a Amparo. E claro que a Amparo, por ser amiga, né, Guilherme, pode contribuir e ajudar em alguma coisa no relacionamento deles futuramente. Fausto e Karen já não conseguem se esconder muito depois de todo o lance que tem entre eles dois. A Karen foi buscar o Fausto lá no aeroporto ou vice-versa e levou o homem até em casa. Chegando lá, ele agradece a ela por ter ido até lá, por ter lhe ajudado nesse momento. Karen então diz que não precisa falar muito não, depois ele pode recompensá-la. Aí o Fausto diz que pode recompensá-la da melhor maneira agora, quando ela quiser. Aí a Karen fala, e que tal agora? Aí taca então um beijaço no marido de sua melhor amiga. Enquanto os dois ficam no maior amasso lá dentro do carro, a Dani está passeando pelo jardim, contemplando aquelas flores. Ela tem um chamado para cuidar de flores. A arquiteta ama o que faz, o paisagismo é sua paixão. Só que, se ela virar um pouquinho o rosto, ela pega a cena de sua melhor amiga com seu esposo se beijando. Por enquanto, vamos diretamente para a cena onde a Amparo e a Úrsula estão conversando sobre o fato que acabou de acontecer. Úrsula é muito mala, gente. Olha só o que acontece. Ela aproveita para chamar a Amparo para conversar e pedir uma oportunidade de poder mostrar para Amparo que ela pode ser uma ótima cunhada. Amparo é um pouco relutante. Ela diz que não consegue entender esse jeito maluco que a Úrsula tem e nem acredita que ela possa fazer o seu irmão feliz. Úrsula diz que isso é apenas uma questão de visão, mas ela ama o Guilherme mais do que qualquer coisa nesse mundo e que ela quer ter uma família ao lado dele e poder fazer ele o homem mais feliz do universo. A Amparo diz que não duvida das intenções dela, porém é algo que lá dentro do fundo do seu coração diz que há algo de errado. A Úrsula pede para que ela pelo menos lhe dê uma chance de provar que ela está enganada. Amparo diz que depois que a Úrsula salvou a vida de seu filho, ela se sente em dívida com a Úrsula e sim, ela pode tentar dar essa oportunidade para a Úrsula de tentar mostrar que pode ser uma ótima cunhada mesmo.
Aí a Úrsula fala que a Amparo não vai se arrepender de lhe dar então essa oportunidade de poder provar para ela que ela é uma pessoa que tem boas intenções para com o Guilherme. E diz que a única coisa que lhe interessa nessa vida é poder ser uma pessoa melhor, poder conquistar o coração do irmão dela. Aí então as duas se dão a mão e a Amparo vai dar essa chance de Úrsula tentar mostrar para ela que é uma ótima e boa pessoa para estar ao lado do seu irmão. Aí, enquanto isso, a Dani está lá cuidando do jardim, como foi mencionado agora há pouco, quando a Chuchuta chega lá trazendo algumas coisas para ajudar na plantação. A Dani nota que a terra que ela trouxe não é adequada para o tipo de plantas e pede gentilmente para que a moça troque e que traga outro arranjo. Nisso, a menina vai e quando ela se vira, ela vê que o Fausto está chegando junto com a Karen. Ela questiona de imediato por que a Karen estava com ele. Aí o Fausto então fica sem reação quando a Karen então desenrola tudo e diz para a Dani que encontrou com o Fausto no aeroporto porque eles precisavam viajar juntos. Dani pergunta para o Fausto por que ele não lhe contou que eles foram viajar juntos. A Dani toma a frente novamente e conta para a Daniela, a Karen toma a frente e conta para a Daniela que ele precisava de um tradutor e ela preferiu ir para poder ocupar então a agenda, já que ela era uma pessoa mais próxima e pronto, foi só por isso. Fausto confirma e a Daniela diz que foi bem melhor do que ele ter que contratar um tradutor. E nisso se acertam, ficam conversando, fica tudo ok. Aí a Karen diz para a Daniela que eles tiveram uma viagem muito cansativa, aquela coisa toda. Daniela pergunta para a Karen se ela tem um tempo para que pudessem elas conversar, porque ela quer atualizar elas de algumas coisas, pois durante a noite ela tentou ligar para a Karen, mas a Karen não atendeu o telefonema. Karen diz que desde que ela saiu para a viagem, ela não teve tempo de nem sequer um único segundo de poder pegar o telefone. Daí elas saem andando, conversando como duas melhores amigas e o Fausto fica todo feliz em ver aquela cena. Aí na sala de casa, a Daniela está sentada com a Karen conversando e o Fausto está servindo um pouco de bebida. Nisso, a Daniela vai atualizando, dizendo que recebeu um contrato milionário e fala o nome de um homem não sei o que, Altamirando. O Fausto fica espantado porque é um cara da alta classe social. A Karen já coloca aquela cara de inveja e fica ali ouvindo toda a conversa. Quando ela fala, nós fomos até a casa dele e tal, e vai contando que assinou contrato, não sei o que, aí o Fausto vai e pergunta, nós? Você foi com quem, Daniela? Aí a Daniela vai e conta que foi com o Guilherme até a casa do senhor Altamirando. O Fausto não gosta, fecha a cara e já fala, não acredito que você foi com aquele sujeito até a casa do senhor Altamirando. Aí a Daniela diz que não gosta desse tom que o Fausto está contando. Fausto diz que estranha é a Daniela toda hora estar defendendo esse sujeito. Claro que eu vou falar desse jeito. Olha como ele anda, como ele se veste, como ele fala. Ah não, Daniela, eu não acredito que você foi até a casa de alguém da alta sociedade com aquele homem. Aí a Daniela fala que ele não deveria falar assim com as pessoas, porque o Guilherme é uma pessoa muito boa. O Fausto então diz que a Daniela está defendendo demais o empregadinho. E a Daniela não gosta nada disso. E o Guilherme então, nem se fala. Aí nesse momento o Fausto pergunta para a Daniela o que está acontecendo entre ela e esse empregadinho dela. Porque agora ela está defendendo ele, sendo que a Dani nunca foi de defender ninguém. E para fechar com chave de ouro, o Guilherme junto com o Leonardo chegam até o laboratório para saber se a Isabela é filha do Guilherme ou não. Nisso, ele chega lá e já fica todo aflito, perguntando para o irmão se ele deveria mesmo fazer esse teste de DNA. Léo diz que sim, lógico que ele deveria, ou ele quer carregar essa culpa de saber ou não se a menina é sua filha. Aí o Guilherme fala, mas o que eu vou fazer se essa menina não for minha filha? Leonardo diz que ele deve tocar a vida dele adiante. Mas se ela for minha filha?
Aí então Leonardo pede para que o Guilherme respire fundo e que agora eles entrem lá no laboratório para que possam fazer todos os testes possíveis e assim comprovar se de fato a menina, a garotinha, a Isabela é ou não é a filha do Guilherme. A única coisa que ele tem que fazer é manter o pé firme no chão, cabeça leve, para que possa saber sobre os próximos passos, sobre o que fazer, que o coração dele vai guiá-lo. O Guilherme, gente, fica todo aflito porque o maior sonho da vida dele é ser pai. Guilherme fica pasmo que tem uma filha. Daí ele mete o grito lá no lugar onde está e fala: eu tenho uma filha, eu sou pai, eu tenho uma filha. E começa a beijar aquele papel. Ele fica totalmente emocionado por ser pai. O Fausto vai deixar a Isabela na escola. A menina pede para que o pai tenha mais momentos, tanto ela com a Daniela, os três juntinhos também, para que tire um dia, para que tenha um momento entre pai e filho e filha, e tenham mais, tipo, uma proximidade, pois o homem só vive para trabalho e a menina se sente um pouco só em relação à presença dele, sente falta de brincar, de conversar, aquela coisa toda. Aí o Fausto promete para ela que ele vai pensar carinho nisso e vai tirar um dia para poder fazer isso. Ele diz que a ama mais do que tudo e que ela é sua princesa. A menina fica radiante com todo o elogio e o Fausto deixa ela na escola e ela entra. Em seguida, ele dá de cara com o Dr. Oscar. O Fausto pergunta que demônios ele faz ali, porque ele apareceu ali no colégio de sua filha. Ele fica totalmente irritado. O Oscar está a ponto de colocar um fim nessa história toda envolvendo o sumiço da menina Isabela. Ele conta que está prestes a contar a Daniela toda a verdade sobre a verdadeira história de Isabela. O Fausto leva o Oscar até uma cafeteria e lá eles começam a conversar. Aí, gente, aí é só bombíssima de bomba, sabe por quê? O doutor fala para o Fausto que ele já não está conseguindo colocar sua cabeça no travesseiro à noite e dormir. Isso porque eles tiraram a vida de uma mulher e ainda levaram sua filha embora e que a família está toda perdida sem saber sobre o paradeiro tanto da Olivia quanto também da Isabela. O Fausto, irritadésimo, fala para o Dr. Oscar que ele deveria tomar cuidado com suas palavras e que não deveria falar essas coisas ao vento, até porque ele pagou uma fortuna pelo silêncio dele e diz que ele necessitava de uma criança, até porque a Daniela perdeu 3 gestação e ele necessitava ter pelo menos um filho para poder colocar a mão na sua herança, porque o pai dele faleceu e deixou toda a herança para ele. Porém, ele teria que ter um filho para que pudesse pôr a mão na fortuna. Depois do último encontro que o Fausto teve com o Oscar, algumas coisas ficaram em sua cabeça, como algumas falas do médico dizendo que a Daniela também enganou o Fausto tempos atrás com uma da gestação. O Fausto, ele não aceita que ninguém minta para ele, mas ele é aquele tipo de vilão que mente para todo mundo, inclusive até trai a Daniela com a Karen. Depois de ele encucar com as palavras que o médico disse sobre a Daniela, ele vai até o quarto da Isabela para poder fazer o teste de DNA para confirmar se de fato o Guilherme é ou não é o pai verdadeiro daquela menina. Nisso, ele entra sorrateiramente no quarto da criança, pega uma mecha de seu cabelo, corta e a Daniela entra justamente nessa hora perguntando para o Fausto o que ele faz ali. O homem se abaixa de imediato no chão e já começa a tirar suas luvas com aquela mecha escondendo em seu paletó. A Daniela pergunta o que ele está fazendo ali, repete a pergunta e ele diz que veio apenas para dar um beijo de boa noite em sua filha. Pelo jeito suspeito que ele está perto da cama, ele diz que o urso da garotinha acabou caindo no chão. Daniela pede para que o Fausto saia de perto da menina para que ela não desperte, pois já está muito tarde e ela acordando poderia não retornar a dormir, ficando esperta por um bom período, atrasando tudo no dia seguinte para elas. O Fausto apenas confirma e sai, pois ele agora conseguiu pegar a mecha do cabelo de Isabela para fazer o teste de DNA. O espantalho capanga do Fausto chega com os resultados de DNA e entrega ao patrão. Ele já adianta para o Fausto que a Olivia deve ter mentido para ele sobre a paternidade da criança e que, sem dúvidas, aquela menina é filha dele. O Fausto começa a abrir o envelope alvoroçado para saber se de fato Isabela é ou não é a sua filha. Leonardo, o irmão do Fausto, também foi buscar o resultado do exame de DNA e entrega para o seu irmão, o Guilherme. Aí ele pergunta para o Guilherme se ele vai abrir aquele envelope.
Guilherme está apreensivo para saber se de fato Isabela é ou não é a sua filha legítima. Nisso, antes ele deu até uma bronca no Guilherme por ter levado tanto a Daniela quanto a Isabela ali, sabendo de toda a história e que alguma coisa poderia ser escapar dali e acabar então se tornando em algo muito ruim. Guilherme disse que se precaveu, até porque a Daniela foi até lá para buscar o seu carro que estava no concerto com a Úrsula. Daí segue-se comentando sobre o teste de DNA. O irmão do Guilherme fica todo o tempo pedindo para que o Guilherme abra aquele papel e que pare então com essa emoção toda e que conte se é ou não é a menina filha dele. Aí o Guilherme olha e fica em choque com o resultado de DNA. Só que se não tiver suspense, não é novela mexicana. Daí o Guilherme faz todo um suspense e ele fica em choque, ali calado, não consegue falar nada e vai até onde está o pessoal ali no refeitório. Quando ele chega, ele fica olhando para a menina. A menina tá só sorrisos, comendo, conhecendo aqueles sabores novos daquela região, bebendo um suquinho, tudo mais com sua bonequinha. Nisso, o irmão do Guilherme fica lá. Por favor, pare com essa emoção toda, essa adrenalina, me conta, ela é ou não é a sua filha? Com os olhos agora esbarrando de lágrimas, o Guilherme então conta: sim, aquela menina que está sentada naquela cadeira ali é a minha filha. Ela é minha filha, fala ele com tanta emoção e ternura em seu coração, pois era um sonho dele, né? Construir uma família, ter filhos, enfim. Não construiu uma família porque Olivia acabou falecendo por causa do Fausto e a menina, sim, é a filha dele. O Fausto fica indignado quando lê o resultado lá e vê que ela não é sua filha. Aí ele fala que o pior de tudo é ter que suportar a Daniela, porque ele acha ela mega chata, e ter que suportar aquela bastarda que a Olivia se deitou com outro, de um sujeito sei lá quem é. E fica muito mal, porque ele achava que a Isabela era sua filha com o que ele fez com a Olivia e pensou que poderia ter gerado então em uma gestação. Só que não, acabou que os planos do vilão dando tudo errado. O espantalho, o capanga dele, pergunta o que Fausto vai fazer agora. Fausto diz que não tem muito o que fazer. Ele esperou por anos para pôr a mão na fortuna que seu pai lhe deixou e agora o seu matrimônio, o seu casamento com a Daniela é apenas por causa disso e por mais nada. Ele diz que não tem nenhum tipo de afeto ou carinho nem pela menina, muito menos pela Daniela. E agora, sabendo do resultado de DNA, que aquela menina não tem nenhum vínculo com ele agora que piora ter que suportar tudo aquilo por causa de sua fortuna. Está conversando com o espantalho capanga dele sobre a Isabela não ser filha dele. Ele diz que chegará uma hora em que eles terão que contar a verdade à menina, tanto ele quanto a Daniela, e ele não vê a hora de que isso aconteça, fala ele com raiva. Nisso, gente, a Isabela estava com um desenho super, mega lindo que ele fez para entregar tanto ao pai ou à mãe, a quem ela visse primeiro. Daí ela nota que a mãe não está em casa e vai para o escritório, e é justamente nessa hora que ela escuta essa grande revelação de que ela não é filha nem de Fausto nem de Daniela e começa a chorar bastante. Ela vai para um cantinho da casa lá e rasga o desenho dizendo: ele não é meu pai, ele não é, e começa a rasgar com muita raiva e tristeza. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Meu Coração é Te Amar, Meu Caminho é Te Amar. Então cola com a gente, se inscreve no nosso canal, clica no gostei. Ficou alguma dúvida, alguma curiosidade? Comenta aqui abaixo em comentários. É um prazer ter vocês todos os dias aqui nas nossas audiências.